Olá pessoal, Paulo Adair aqui do Papo Net. Desculpem o atraso, tivemos problemas técnicos aqui na região dos nossos potentes transmissores e aí ficamos um pouco fora do ar, mas estamos retornando, aparentemente agora com a rede estável, a internet funcionando, tudo bem. Vamos aguardar alguns segundos ainda, só para ter certeza, mas a princípio, sem problemas. Tá ok. Estamos aqui com o nosso consultor Eduardo Azevedo. Estamos aguardando a entrada do professor José. Ok. Estão todos ouvindo bem? Algum problema na transmissão? Deixa eu verificar, me falem aí se a gente está com uma boa transmissão, se está tudo bem. Estão ouvindo? Ok? Só para a gente ter certeza aqui, já estamos com 11 pessoas aí. Tivemos um problema aí, houve esse atraso, mas vamos compensar. Perfeito, o professor chegou. Ok. Pessoal, hoje a live vai então das 18h30 às 20h30 e é o segundo painel do Finanças em Tempo de Crise com o professor José Pires e o Eduardo Azevedo. O professor ainda está sem o vídeo. Está conectando ainda o áudio. Eduardo, quer já adiantar alguma coisa? Já ir falando alguma coisa? Não, vamos lá. Boa noite. Boa noite, gente, aí para todos aí. Obrigado aí pela compreensão aí. Tivemos alguns probleminhas aí, mas hoje a gente vai dar continuidade em todos os assuntos que a gente estava tratando ontem, né, referente a finanças para as empresas, né? Falamos bastante ontem sobre linhas de financiamento, metodologias de trabalho, né? Algumas ligações e perfis de trabalho que a gente pode estar adotando, né? Algumas questões que nós começamos a lidar na parte já de gestão, tanto comercial quanto de ERPs, né? E até dando uma palhinha antes, né? Para quem não estava tão acostumado com os termos, né? A gente fala muito de ERP aqui nos nossos lives, nos nossos webinars, né? ERP ele é um sistema de gestão, tá? Integrada. Então todas as áreas da empresa elas acabam sendo controladas por um software, né? Então este software ele acaba fazendo todo esse gerenciamento, né? Então tanto a parte do orçamento, dos custos da empresa, né? Por isso que nós falamos muito ontem sobre cuidados na parte financeira e custos, né? Tanto assim como a parte produtiva, a parte comercial, né? E estoque que nós falamos ontem também, né? A parte de compra de matéria-prima e tudo mais, todas elas são regidas por um software, né? Oi? Então esse software que faz todo esse gerenciamento
a gente chama como ERP. Centralização da informação, tá? Entre aspas, é um robô, é uma centralzinha que você tem na empresa para coordenar a informação e para fazer com que ela não se perca, né, entre todas as mudanças que acabam acontecendo, né? Seja mudança de pessoal, mudança de cultura, mudança de processos. Então, estou fazendo essa introduçãozinha para quem foi pego desapercebido nesses últimos dias aí, poder ficar mais confortável aí, tá, gente? Então, hoje a gente, dando boa noite aí para o Pires, que a gente vai falar sobre finanças hoje aí. Boa noite, Pires. Boa noite, gente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Legal, hoje Eduardo, foi o dia dos problemas técnicos. Daí que ficou uma coisa meio... A gente achou que ficou no ar, né? É que a gente começou a falar o termo ERP e não explicou. E a gente quer trabalhar isso com uma linguagem mais simples. Hoje, só para a gente começar a conversa aqui, né? Hoje eu conversei com vários empresários, inclusive gente do Equador e tal. E conversando sobre o que está acontecendo na empresa deles, áreas diversas, né, de flexografia, de embalagem, de comercial, enfim. E a gente vem acompanhando isso também. Todo mundo com mais de 50%, perdendo mais de 50% do faturamento. Isso aí está meio que default, né? Empresas de embalagem, para você ter uma ideia, né? A gente está falando muito de embalagem, mas empresas de embalagem me falaram hoje, uma empresa me falou que perdeu 70%, né? Que ela perdeu 70% do faturamento. Então, quer dizer, hoje, realmente, cada vez mais a gente se preocupa com isso daí, né? E vem uma pergunta que é assim, né? Então, tá bom, eu estou sem faturamento, porque 70% do faturamento, praticamente você não tem faturamento. Né? Então, o que eu vou fazer agora, né? O que eu tenho que resolver agora? E eu vou falar para vocês algumas coisas meio duras aqui. Porque não quero... Eu tenho certeza que a crise passa, né? Eu acho que a crise vai passar, não demora, a gente começa a ter uma recuperação. Não sei se esta recuperação, a gente até conversou com a Milton, outro dia a gente estava falando sobre isso, se essa recuperação ela vai ser rápida ou ela vai ser demorada, né? A gente não tem essa noção ainda. Acho que ninguém tem, se vai ser rápido ou vai ser demorado. E a gente precisa sobreviver hoje, né? A gente está precisando sobreviver hoje. O que fazer hoje, né? Conversei com esses empresários, com alguns dos empresários, principalmente da área do promocional, né? E também um de embalagem, e perguntei para eles, fiz aquela famosa pergunta, e o dinheiro lá no governo, vocês conseguiram? Não. Né? A grande maioria não conseguiu. Não conseguiu o financiamento que está lá disponível no BNDES que eu falei para vocês, porque os bancos estão extremamente burocráticos para isso, né? Está bem difícil, até para o próprio financiamento da folha de pagamento, que é um negócio que vai cair direto na conta do seu funcionário, que é uma coisa que não está, sabe, que não é tão complicado assim, também está difícil. O que eles estão usando? Eles estão usando... Como é que eles estão se preparando para sair disso, ou se resolvendo, né? Porque não é bem preparar, é sobrevivendo, na verdade, né? E escutei hoje de um fornecedor que disse o seguinte: esse ano a gente vai sobreviver. Nós estamos brigando para sobreviver, um grande fornecedor para a área agrária. Então, o que nós precisamos falar aqui agora, né? Como sobreviver a este ano, a essa passagem primeira aqui, isso tudo que está acontecendo, o que nós estamos passando neste momento, agora, hoje, não é amanhã, é hoje. Ontem nós dissemos para vocês, o ideal é que você organize a sua empresa. Não deixe de organizar a sua empresa, não deixe de organizar as suas coisas, os seus sistemas, o ERP que nós estamos falando, o sistema, o programa que você tem para controlar. Não vamos abandonar, isso é importante. Mas o que nós vamos fazer hoje? Quais são as opções que a gente tem hoje de empresários, né? Nós temos um empresário
do empresário que tem uma gráfica pequena, né? Uma gráfica que não tem muito recurso, ele tem fluxo de caixa, ele não tem nada. Ele montou a empresa, ele está com a empresa lá, talvez ele tenha uma empresa de alguns anos, mas ele não tem suporte para isso. O que ele tem? Ele tem um imóvel. Ele só tem um imóvel, né? Uma casa de veraneio, sei lá, ele tem um imóvel lá. Esse imóvel, ele quer vender para pagar a conta, não vai conseguir, né? Nesse momento você não consegue dinheiro vendendo, porque se você for vender, vão te oferecer nada, né? E você, me lembro quando na época do plano Collor, e que tinha gente vendendo as coisas a troco de banana, literalmente, assim, né? Quem tinha dinheiro na mão conseguia um monte de coisa, porque é a troco de banana. E hoje está exatamente isso. Hoje vai acontecer isso também, pode esperar. Porque está todo mundo precisando fazer dinheiro para pagar as contas e a gente está indo mastigando isso tudo para ver o que vai fazer. Bom, existem algumas saídas, né? Por exemplo, você procurar um banco e colocar esse imóvel que você tem como garantia, né? Como se fosse fazer um refinanciamento do seu imóvel, ou fazer um financiamento do seu imóvel, né? E utilizar o dinheiro para conseguir equilibrar a sua empresa, equilibrar a sua vida, né? Essa é uma opção que a gente tem hoje. Porque você tem um bem, que nós chamamos de garantia real. Você tem um bem. Você vai lá, dá esse bem lá para o banco vai refinanciar esse bem para você e vai dar o dinheiro. E você vai pagando isso aos poucos, né? 5 anos, você pode financiar até 10 anos, né? E aí você consegue arrumar isso. Mas antes de você fazer essa parte, faça a parte anterior, que nós começamos falando ontem. Organize a sua empresa. Saiba exatamente quanto você precisa, do que você precisa. Organize seu RP se você tiver. Se você tiver planilha de Excel, organize isso na planilha de Excel, não importa. Mas, veja, se organize. Se prepare antes de buscar o dinheiro e vá atrás do dinheiro. Aí você tenta desta forma, né? Buscar isso, pegar um financiamento de longo prazo para acertar a sua vida. Outras empresas vão ter condições de buscar um recurso junto ao banco e não é necessariamente o recurso do BNDES, que tem um preço bem em conta, mas ele consegue pegar um financiamento de longo prazo se ele tiver um rating, um risco, né? Se o banco disser assim, olha, aí você consegue, você tem um dinheiro aqui, a gente pode fazer com você, só que você vai pagar os juros do banco, não vai pagar os juros do BNDES. É uma possibilidade também, né? Existem lá, porque assim, existem projetos, é bem verdade que existem projetos para melhorar a chegada desse dinheiro às empresas, mas até chegar a empresa falir, né? E tem uma terceira opção, que, a meu ver, talvez seja a pior opção, mas a gente sabe, tem gente falando sobre isso, eu vou comentar com vocês, não é aquela que eu tomaria, mas é uma opção, é você fechar a empresa, literalmente fechar a empresa, né? E aí você assume, porque se você fechar a empresa, simplesmente fechar e não mexer nisso, você vai colocar em risco todo o seu patrimônio. Porque você tem uma empresa que seja limitada, né? Mas você tem o seu nome lá, né? Então, seu patrimônio pessoal, inclusive, vai ser comprometido, né? Então, esse é um grande problema quando você fala isso. Estou dizendo assim, olha, não tenho mais como pagar ninguém, não vou fazer mais nada, eu fecho a minha empresa. Não pago ninguém. Não vou mandar o cara embora, não vou fazer mais nada, tal. Só que assim, você coloca em risco todo o seu patrimônio. Você vai colocar em risco todo o seu patrimônio. Então, eu acho que essa é uma medida extrema e é uma medida que pode dar um problema muito grande na sua vida, inclusive na sua vida pessoal.
Então, antes de você fazer isso, consulte um advogado. Antes de você fazer isso, analise toda a vida financeira e contábil da sua empresa, porque você pode criar aí um grande abacaxi na sua vida. Então, não faça isso. Você tem outras saídas para fazer, né? Você tem outras maneiras de fazer isso, né? Como é que você vai conseguir sobreviver neste momento, então, com a empresa? Estou com a empresa, vou lá tentar alguma coisa. Tenha certeza de uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está com muita empresa da área gráfica ou de qualquer outra área. Elas estão no mesmo barco que você. Hoje eu senti hoje de um empresário que eu estava conversando, ele realmente estava se sentindo sozinho. Ele não estava conseguindo digerir tudo que estava acontecendo e ele estava se sentindo sozinho. Você não está sozinho, cara. Tem muita gente na mesma situação, tem muita gente procurando falar, conversar com pessoas. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente veio para cá conversar com todo mundo. Esperamos que vocês perguntem, que se coloquem também, para a gente poder bater um papo. Ninguém aqui é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, mas a gente tem uma visão e que a gente quer conversar. Porque o empresário, às vezes, ele está fechado dentro da sala dele, dentro da gráfica dele, e ele não consegue enxergar novos rumos. Ele está tão atarentado. E veja, gente, por favor, não é um empresário gráfico que eu estou falando. Eu estou falando de todo tipo de empresa. Né? Todo tipo de empresa está assim. Está todo mundo atarentado. Por que eu vou fazer agora, gente? Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer falar, que perguntar. Eu tenho gente para pagar a minha... Eu tenho folha para pagar, eu tenho uma série de coisas para pagar. Você precisa conversar. Olha, algumas soluções que a gente pode ter. Primeiro assim, vamos entender uma coisa. A gráfica hoje, você consegue montar uma gráfica com um celular e um computador. Tá? Porque o que tem de gráfica, já tinha, né? Nós estamos falando disso, mas já tinha. O que tem de gráfica, que está ali com espaço de máquina, pedindo, pelo amor de Deus, para entrar um pedido, é muito grande. Já vinha dessa forma, né? Então, vai ter muito disso. Já tem, né? Se você parar, a gente tem várias gráficas. E dentro dessa pesquisa aí que a gente vinha de 180 gráficas que a Bigraph colocou, 180 gráficas, né? Não, 180 mil gráficas, né? Não, acho que era isso. Não, 17 mil gráficas. 180 mil funcionários. Funcionários, exatamente. Funcionários. Dentro dessas 17 mil gráficas que nós temos no Brasil, se você começar a fazer uma análise disso, muitas dessas empresas não têm equipamento. Ela não tem equipamento. Hoje a gente está com muita empresa, eu tenho um cliente que é assim, inclusive, tem muita empresa que ele não é assim, não é necessariamente uma gráfica de ter impressora offset, ou impressora digital, o acabamento, ele não é isso. Né? Mas ele tem um mercado, que é muito interessante ter um mercado. Né? Mais interessante, hoje é muito importante. Então, acho que está na hora dos empresários gráficos entenderem isso e começarem a jogar juntos. Né? O que eu digo é que a gente tem que ter uma consciência maior de trabalhar, fazer um trabalho em cooperativa. Né? Usar um trabalho mais cooperativo entre as gráficas do que ficar competindo. Né? Competindo agora por nada. Porque se vocês entrarem na competição por preço, neste momento, o que vai acontecer é que você vai diminuir, você vai trabalhar mais e vai diminuir o seu ganho. Porque você vai acabar vendendo o almoço para pagar a janta. Eu sei que você vai ter que vender. Você tem que pagar a conta. Você vai ter que pagar a conta. Mas se você começar a diminuir muito, sem se preocupar muito com o seu custo e mandar bala do jeito que vem, muita gente vai fazer isso, principalmente os muito pequenos, e isso daí vai ser um grande problema para você. Porque lá na frente, o seu trabalho não vai pagar as suas contas. Isso vai ser um grande problema. Você vai criar um buraco que você vai entrar e que você não consegue sair lá na frente. Então, qual é a ideia aqui?
Primeiro, você precisa saber o que você precisa pagar, você precisa entender o seu fluxo de caixa, isso é fundamental. Você precisa entender, então, com o seu fluxo de caixa, ou seja, o dia a dia, quanto é que eu pago, quanto é que eu recebo, quanto é que eu pago, quanto é que eu recebo, no final do mês você sabe exatamente quanto que você pagou e quanto você recebeu. Se teve lucro ou não teve lucro. Essa é a conta. Não vou ficar entrando em detalhes disso daqui. Mas você precisa entender isso logo. Né? Você precisa entender isso logo. Você tem que ter um orçamento já, pensando, orçamento da empresa, pensando, olha, eu tenho que pagar tudo isso e eu tenho que ter isso daqui de faturamento. E às vezes você está brigando num custo, ou às vezes você não consegue pegar alguma coisa porque o seu equipamento não lhe permite. Mas você conhece alguém que consegue pegar esse material. Então faz um acordo com ele, vai lá e passa esse serviço para o seu colega. Converse com ele. A gente sabe todos os problemas. O cara depois vai furar os olhos, vai entrar lá. Se ele fizer isso, ele também vai perder. Porque ele não vai ter você vendendo para ele também. E vice-versa. Trocar as coisas. Seus equipamentos alguns equipamentos vão estar ociosos também, o dele também. Agora é a hora da gente dar a mão e trabalhar todo mundo junto em cooperativa. É fundamental. Eu quero lançar aqui para vocês, falar para vocês de novo de um assunto da Andigraf. A Andigraf tem uma plataforma de venda online que você pode se cadastrar e vender. E é isso que a Andigraf vai fazer. Na verdade, é isso. Ou, se você não tem capacidade para fazer, você tem um serviço que cai para você, não tem capacidade para fazer, vai ter uma empresa cadastrada que tem capacidade para fazer e você ganha em cima disso. Pô, para pensar, olha que legal que é isso. Olha que fantástico é isso. Eu saber trabalhar em grupo, eu saber trabalhar em cooperativa. Isso é competição em rede. A gente tem que fazer isso. Você pode fazer uma rede na sua cidade, você pode fazer uma rede na sua região, né? E trabalhar desta forma. A gente sabe muito bem que existe uma competição de rede em embalagens. Existe uma rede multinacional, não, uma rede mundial de gráficas que competem em embalagens pelo mundo todo. É uma linha, é uma gráfica, são várias gráficas que tem na China, tem na Inglaterra, tem no Brasil, tem no México, que fornece para empresas dos Estados Unidos, que fornece para empresas na Europa, porque eles trabalham, são várias empresas, e elas trabalham em rede. Está na hora da gente fazer isso, gente. Se nós somos pequenos, a grande sacada de ser pequeno é que você tem a capacidade de responder rápido, mais rápido do que o grande. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem criatividade. Seja criativo. Muita gráfica agora fazendo máscara para vender na Covid, né? Demais. Estão vendendo várias, né, Edu? Sim, demais. Então, sendo base de faturamento desse mês ainda. É verdade. Muita gente está fazendo faturamento, o pouco que faturou em cima de máscara, né? Essa a criatividade agora do pequeno empresário é que vai tirar você realmente dessa situação complicada. Porque, com certeza, a gente vai mudar o mundo. O mundo mudou já, né? A gente só tem que entendê-lo desta maneira. Acho que eu estou falando muito, né? Mas tudo bem. Olha... Tá finalizando, tem mais 1 minuto ainda para o teu prazo dos 20 minutos. Viu, do primeiro bloco. Mais 1 minuto, tá bom. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Primeiro, saiba quanto você deve de verdade. Ali, levanta, mês a mês. Tenha para buscar um fôlego de 2 meses, 3 meses para recuperar a sua empresa. É mais ou menos isso que a coisa vai demorar para fazer, né? Nós devemos estar em agosto já funcionando normalmente. Então, precisa que a gente tenha esse fôlego nas empresas. Se você tiver um bem que você possa colocar no banco, eu nunca sugiro isso. Na verdade, nas minhas empresas, eu não gosto de sugerir isso. Mas, neste momento, é necessário que você coloque o bem. Mas, antes de você colocar qualquer dinheiro na sua empresa, veja o que eu chamo... O pessoal na faculdade lembra disso, das torneiras que estão abertas, que estão pingando dinheiro. Feche primeiro as torneiras.
faça uma reavaliação, olha tudo que você pode fechar, feche as torneiras que você está gastando dinheiro, né? Fechou as torneiras, avalie qual é a real necessidade de caixa que você tem. Quanto que eu preciso para viver 2 meses? E se você tiver a capacidade, se você tiver esse imóvel, vá lá no banco e negocie. Puta, eu não tenho imóvel, eu tenho equipamento. Se o equipamento está pago, tente da mesma forma. É possível que você consiga alienar o equipamento e buscar um recurso em cima dele. Talvez você consiga 50% do valor do seu equipamento, não consiga 100%, mas é capaz, porque normalmente casa dá. Dá para fazer com veículo, dá para fazer com o seu caminhão, dá para fazer com o seu carro. Então, dá para você ter umas saídas para buscar dinheiro emergencial de longo prazo, que agora você não pode pegar de curto prazo. Você não pode pegar um desconto duplicado simplesmente. Você não pode fazer um empréstimo, que é pagar logo ali na frente, um mês e pouco, pegar dinheiro do seu cheque especial para usar lá na frente. Não dá. Você vai ter que pegar e ter fôlego. Como é que eu consigo fôlego financeiro? Eu alongo a minha dívida. Eu vou alongar a minha dívida. Eu vou pagar menos, mas eu pego mais dinheiro lá para frente. Paulo, estourei o prazo, né? Esse foi o minuto mais longo das nossas lives, tá? Vocês devem ter percebido isso. Tá? Mas podemos começar as perguntas? Podemos mandar a pergunta? Pode, vamos lá. Tá, o Marcelo Ferreira está perguntando aí para os dois, Pires e Edu, é possível fazer uma explanação dos recursos do RP e as vantagens de um pós-cálculo correto em tempo real, tanto para o financeiro quanto para os demais departamentos da gráfica? Quem responde? Edu, é o seu mundo. Vamos lá. Deixa o Pires tomar um fôlego aí. Vou tomar uma água. Não é possível sim. O grande segredo, né? Vamos falar dos sistemas do ERP, né? É a gente ter, como falamos ontem, um processo muito bem definido, né? Então, o que a gente pode, resumidamente, tratar em relação ao pós-cálculo, tratando ele dentro do sistema, do ERP? A gente vai dividir ele em 3 partes. Tá? A gente dividiria ele entre o orçado, né? Por quê? Porque o orçado, a gente tem que partir do pressuposto que praticamente nunca a gente vai ter a informação na palma da mão quando está orçando. A gente vai ser uma caixinha de surpresas quando chegar o material, né? Quanto mais informação a gente conseguir, melhor, né? Mas geralmente falta muita informação quando se orça. Então, temos o orçado, temos o planejado, né? A partir do momento que o material entrou na casa, na parte do PCP é feito o planejamento de produção, né? E é muito importante a gente focar no planejamento. Muita gente confunde isso, planejamento, com a programação. São coisas diferentes. Tá? E o realizado. O realizado ele passa por chão de fábrica e faturamento, né? Então, no orçamento eu tenho o meu preço de matéria-prima, né? Papel que eu tenho na tabela, meus preços de insumos de tabela, né? Tinta, chapa, se for digital é o clique, etc. Né? Meus custos hora de equipamentos conforme o RKW, por isso a gente prega tanto a questão dos custos bem apurados na empresa, né? Com as produtividades médias, as velocidades e tempos de acerto médios, né? E os índices de fechamento, né? O fechamento do preço de venda, onde eu tenho, né, toda a parte de impostos, parte de comissões, o lucro, né, os encargos financeiros. Então, aí eu tenho o meu cenário do orçado, né? Quando vai para o planejado, algumas situações mudam, né? Ou para melhor ou para pior, que a gente vai tratar isso
de uma forma mais abrangente quando a gente for falar de controladoria, né? E você explode o material para a produção, tá? Então, aí você tem a primeira análise do pós-cálculo. O que eu orcei está de acordo com o que eu planejei? Então, cada empresa tem o seu índice, cada empresa tem a sua metodologia. O ideal é sempre que o planejado seja melhor do que o orçado, né? Daí nós vamos para o chão de fábrica. Aí no chão de fábrica nós temos o famoso apontamento de produção, que deixa todo mundo de cabelo em pé, porque é um acompanhamento que fulano na ponta, ciclano deixou de fazer, etc. Onde os sistemas estão cada vez mais automatizados, né? Muitos sistemas, inclusive, nem exigem mais que o operador faça o apontamento. Tá? Ele já tem o sensor embutido no equipamento, né? E a requisição de matéria-prima e de serviços terceirizados, né? Para você fazer o comparativo. Saído todo esse material, nós temos o faturamento. Então, a gente vai comparar todo esse andamento para a gente ver os desvios, né? Então, nesse momento, a gente pode verificar se os tempos que a gente estimou no orçamento, se eles estão dentro ou não da realidade. Não só tempo de produção, né? Tempo de produção, mas tempo de operação, né? Que é o tempo entre produção e acerto. Perdas de produção, que é um índice que é muito... hoje as empresas têm muita dificuldade de apurar, mas a gente, criando um método adequado, você consegue ter isso com êxito. Os serviços terceirizados, se você está cobrando de acordo com o fornecedor, né? Matéria-prima, se você está cobrando de acordo com o teu fornecedor também, ainda mais nessa época onde você tem muita matéria-prima dolarizada, é muito importante você fazer uma manutenção das suas informações para orçamento, né? E uma coisa que eu sempre recomendo, dando um spoilerzinho de gestão comercial, nunca mexa no seu custo, né? O seu custo para orçamento ele é fixo, ele não muda no orçamento. O que você mexe é o preço. O preço é ditado pelo mercado. O custo cada empresa tem o seu. Então você faz essa negociação e você vai verificar se você está de acordo ou não com o mercado pela negociação de preços. Então toda essa análise você acaba fazendo, né? Lógico, é um processo que demanda muito envolvimento de pessoal, demanda muito acompanhamento. Não é só o sistema funcionando sozinho, é necessário o comprometimento das áreas, principalmente a área de PCP, a área produtiva, né? A área de suprimentos, né? Quando falo suprimentos, eu falo compras e almoxarifado, tá? Para você ter essa informação fluindo. Existem empresas que estão conseguindo ter o pós-cálculo de uma forma bem bacana e o mais importante do pós-cálculo, ele quebra paradigmas. Tem um cliente meu que achava que uma linha de produto dele era extremamente deficitária, que não valia a pena. Depois que a gente começou a avaliar o pós-cálculo, ele chegou à conclusão que era a área mais rentável da empresa. Então ele começa a fazer essa análise, né? E isso impacta na tua gestão comercial, na tua estratégia comercial, né? Então, respondendo a pergunta do Marcelo aí, basicamente é isso, né? Tem muitos processos envolvidos e o resultado final do pós-cálculo ele acaba indicando basicamente o raio-x da empresa. A empresa com pós-cálculo positivo significa que a situação da empresa, situação financeira, como o Pires comenta muito, que é a parte final, que realmente é o resultado, é o financeiro,
Se o pós-cálculo é positivo, significa que as finanças da empresa andam bem. Se não for positivo, significa que a empresa tem problemas. É exatamente isso, porque é comum a gente ver, né, nas empresas, tudo bem, o cara não faz o pós-cálculo, boa parte das empresas não tem pós-cálculo, é bem verdade. Não é o que a gente recomenda, né, Edu? É o que a gente recomenda que tenha pós-cálculo, de alguma forma ou outra, crie lá. Sim. Mas você nota isso. Por que assim, mas eu estou vendendo e não estou atingindo o ponto de equilíbrio. Eu vendo, não atingo, porque alguma coisa está errada, literalmente nos seus cálculos. Porque, de novo, né, o custo não é feito pelo orçamentista. O custo acontece na área produtiva. Exato. Quando a sua área produtiva ela está alinhada, quando ela não tem... o material entra, e ele tem um tempo, ele entra e sai, né? Ele não fica rodando dentro da gráfica, ele não se perde dentro da gráfica, existe um planejamento, né? O Marcelo fala muito bem do P de pensar dentro do PCP, né? Isso. Então, quando você utiliza isso e faz com que as coisas andem dentro da empresa, em que você tem um retrato muito próximo da realidade do que você roda, o que está acontecendo no orçamento, né? Com certeza você vai ter um resultado positivo. Porque se você não fizer isso, aquela história que a gente está cansado de ver, na época da faculdade a gente comentava muito isso, né? Faz orçamento aí. Mas essa máquina está rodando 8.000 por hora para esse material. Põe 12. Porra, não, roda 17 no cartão. Você acerta isso no teclado do computador ali no orçamentista. Como assim? Isso não existe. Você está pagando. Se você está fazendo isso, você está pagando. Então, assim, não vai... não dá para ser um achismo aí. Você tem que estar alinhado. Alinhar a sua produção. Mas a minha empresa é pequena, eu tenho 5, 10 funcionários. Não importa. Não é isso que importa. Mas eu tenho um funcionário que trabalha dobrando, cortando papel, fazendo pacote. Muita gente está trabalhando assim. O que você precisa entender é que o seu processo, o processo todo, não é só o cara que está fazendo, mas o processo. Ele entra, ele é programado, ele está sendo feito, ele vai ser feito de que forma? Mas eu não consigo fazer isso dentro do processo, eu tenho que fazer em 3 dias. Mas eu não consigo fazer em 3 dias, eu vou fazer em 4, mas eu vou cobrar 3. Pô, você está pagando. Exato. Você está pagando. Né? Se o teu processo diz que eu só consigo fazer em 4, faz em 4. Se a sua máquina está dizendo para você, olha, isso daqui eu rodo 10.000 por hora, não ponha 12 no orçamento, porque não vai. E a gente está falando, alguns até podem achar que é um absurdo, mas isso é a realidade. O cara vai orçar, Edu sabe muito bem, o Eduardo foi orçamentista por muito tempo, né, Edu? Depois gerenciou orçamento, hoje gerencia orçamento, coordena orçamentos na consultoria dele. E eu me lembro na minha época de gráfica que você acaba indo fazer isso também, mas eu ficava brigando com os caras, falei, não vai mudar o tempo de máquina, a máquina não muda, ela tem o tempo dela, ela vai sair daquele jeito, né? Não tem outra forma, não tem negociação com isso. E se você mudar isto, se você não acertar isso, você não consegue fazer um bom pós-cálculo e muito provavelmente, na verdade vai acontecer, você vai ter prejuízo. Você não vai conseguir pagar suas contas. Esse é um grande pepino. Né? Eu acho que vale sempre a máxima, né? Que eu acho que se uma máquina faz um determinado processo que ela precisa executar lá em 1 hora, 2 máquinas não vão fazer em 30 minutos, né? Cada máquina vai fazer aquele processo naquela 1 hora que ela precisa para o processo. Bem por aí. Exatamente. E assim, vai fazer o dobro, mas vai fazer na mesma hora. Sim, sim. E um outro ponto que é importante aí aí entrando na parte estratégica mesmo, a questão essencial das empresas, né, o que a gente
a gente fazendo consultoria visualiza por aí, e por isso que a gente reforça tanto a questão do cooperativismo, né? É algo que, infelizmente, a gente não tem na maioria das empresas, muito pelo contrário, a gente vê isso na minoria. É um conceito que a gente chama de planejamento estratégico, né? Tocando em miúdos aí, bem resumidamente... Só um comentário, Edu, só um comentário. A gente está finalizando já os 10 minutos. Eu sugeriria que a gente não fizesse esse intervalo do primeiro para o segundo bloco e já emendasse o segundo bloco e fizesse o intervalo só. Aí hoje nós fazemos apenas um intervalo. Assim nós economizamos 10 minutos do tempo de todo mundo, porque a gente teve aquele atraso de meia hora inicial. Tudo bem? Perfeito, sem problema? Vambora. Pessoal do YouTube aí, por favor, me digam se quiserem fazer o intervalo, mas eu acho que fica mais dinâmico e a gente, pelo atraso inicial, dá uma compensadinha. Sim, exatamente. Só mencionando a questão do planejamento estratégico, resumindo, né, o que seria um planejamento estratégico, você tendo uma empresa, né, a partir do momento que você tem um negócio, você justamente projetar, né, entender o que você planeja ter com aquele seu negócio, aonde você pretende alcançar, que mercados você pretende atingir, que tipo de trabalhos ou segmentos você pretende atuar, né? Isso faz com que você fique muito mais focado, e o foco, ele traz, com certeza, uma excelência na hora de você buscar redução de custo e aumento de produtividade, assunto que o Marcelo vai tratar, né? Então, você consegue ser competitivo, né? Então, o que a gente vê muitas vezes no mercado e o Marcelo citou isso um dos eventos, foi o cliente produzia sacola, aí ele estava fazendo cartão de visita, estava fazendo folheto, ele começou a criar parcerias com gráficas menores da região, ele passou a ser mais competitivo, ou seja, ele lucrou mais, as gráficas menores passaram a ter trabalhos, então todo mundo passou a lucrar nesse caminho, né? Eu vou dizer uma frase que, assim, existem trabalhos, agora é um período atípico porque está todo mundo segurando realmente, os recursos estão retidos, mas a retomada vai ter trabalho para as gráficas, porém a gente precisa ter foco no que realmente é o principal para a gente produzir, o que é o principal para a gente vender, o que a gente é bom em fazer, né? Isso que fica para a gente pensar, refletir, para a gente poder fazer a liçãozinha de casa, né? Não é, Pires? O que você acha? É exatamente isso. É o que eu estava pensando. Eu passei por uma situação muito engraçada numa empresa, e que era assim, o cara queria acabar com a parte de acabamento, né? Então, vamos acabar com o acabamento, vamos acabar com o acabamento. Eu falei, mas por que você quer acabar com o acabamento? Não, porque eu estou gastando muito dinheiro com ele. Aí falei, não, peraí, não se acaba com o acabamento, assim, do jeito que você está falando, né? Vamos fazer uma análise aqui, vamos ver, inclusive, nos orçamentos, né? Uhum. Aí nós chegamos à seguinte conclusão, que é mais divertido, né? O acabamento trazia uma lucratividade muito alta para a empresa. O grande negócio dos caras era o acabamento, porque eles faziam a impressão, ótimo, maravilhoso e tal, mas a impressão era uma parte de todo o trabalho, porque eles faziam um trabalho de atender o cliente em algumas coisas que era muito específico. E o acabamento é o que fazia com que os clientes comprassem deles. E eles cobravam bem o acabamento. Eu acho até que eles cobravam bem o acabamento porque eles tinham um pouco de raiva do acabamento. Aí quando você faz as contas e mostra que o acabamento traz dinheiro para a empresa, ela não está te desgastando. Ah, mas pô, eu podia contratar terceiros e tudo mais.
Tudo bem, até em alguns casos é viável, mas nesse caso específico é jogar a margem de contribuição para fora, né? Era jogar a margem de contribuição para fora, então trazer o acabamento para dentro. Então, isso que nós estávamos falando é assim, eu entender exatamente qual é o meu negócio. O que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu tenho, qual é o meu negócio mesmo, o que me dá dinheiro. E às vezes a gráfica não entende isso. Ela quer partir. A gente vê agora, assim, agora não, já vem de algum tempo, gráfica pequena querendo fazer. Eu vi isso, né? Fiquei assim, impressionado. Gente com máquina de 1/4 querendo fazer embalagem. Puta, desculpa, não vai dar. Não dá certo, gente. Isso não dá certo. Para você fazer embalagem, você precisa preparar a sua empresa para ir para a embalagem, né? Para você fazer editorial, sua empresa está preparada para o editorial. Enfim, cada empresa tem um DNA ali que você tem que mexer, você tem que saber levar, né? Se você quiser mudar muito, radicalmente, o que você faz dentro da empresa, você vai criar um problema enorme, porque você vai ser obrigado a fazer um investimento que talvez não seja o momento, que não é, hoje com certeza não é, mas na época também não era, para você fazer um investimento que não vai dar resultado, né? Isso daí é importante a gente enxergar. Sim, perfeito, exatamente. Temos perguntas, Paulo? Temos sim. É um comentário, aliás, que eu acho que é bem interessante, que a gente pode até falar um pouco sobre isso. Segundo a Abigraph, numa pesquisa que ela fez recentemente, 50% das empresas não estão solicitaram, das empresas que solicitaram, não conseguiram o financiamento, as linhas de crédito do BNDES. É verdade. Tá? Dá mais. É verdade. Dá mais, é verdade. né? Dá até mais. Dá mais. Na verdade, dos meus clientes, eu acho que um conseguiu. É porque a gente tem uma situação aqui no país, né? A gente tem o CNPJ e a gente tem o grupo econômico, né? Porque muitas, vamos chamar assim, muitas gráficas, elas possuem mais do que um CNPJ. E os bancos estão avaliando isso também, né, Pires? Verdade. Por isso que eu digo que nós não temos 17 mil gráficos. Nós temos 17 mil CNPJs. Exato. Aqui, deixa eu até aproveitar e mostrar para vocês aqui, para até ilustrar isso. Eu estou com a pesquisa da Abigraph. Eles me passaram isso. Isso. Opa, não, peraí, que compartilhei a tela errada, né, um pouquinho. Ali falava de salários. Deixa eu ver. Opa, mas ele tá. Vocês estão vendo aí a pesquisa? Para mim está aparecendo. Sim. Está vendo a pesquisa, né? Deixa eu tirar. Deixa eu tirar aqui. Isso. Você passou a adotar alguma linha de crédito para apoio às necessidades de capital de giro ou para pagamento por 2 meses da folha salarial? Vejam aí, o sim, consegui, linha do BNDES, 2,6, né? 2,6. Tá? 10, ou seja, mais de 3 vezes mais, conseguiram via banco privado. 1/3 não vai adotar e 54% está tendo dificuldade, está tentando, mas não está conseguindo. Não vai conseguir tão fácil, né? Enquanto a gente não entender, enquanto os bancos e o governo não pressionar também, existe está passando no Senado, acho que já passou no Senado, foi para a Câmara, um projeto que o governo seja aval dessas operações para as empresas, agora, emergenciais, né? O governo seja aval. Não sei se vai passar, porque isso envolve... Estava para ser aprovado entre ontem e hoje, eu não sei se foi aprovado, eu não tive notícias disso. Eu não tive notícias disso, não. Mas eu vou ser sincero para vocês, isso daí, assim, por que o banco pensa da seguinte forma, por que eu vou emprestar um funding do BNDES? Pra vocês terem uma ideia, o BNDES pede de retorno 1,25% ao ano. Cara, é um nada. Mensalmente, é um nada. 1,25% ao ano. Tudo bem, tem mais TJLP e tudo mais, mas é muito pouco. É muito pouco. E o banco vai emprestar para você ao mês por 1,50. 2.
Veja a disparidade que é o negócio. Você acha que o banco ele vai fazer todo um processo, que ele vai mandar para... Deveria fazer. A Febraban falou que iria fazer. A Febraban disse que os próprios bancos estavam se arrumando, se preparando para emprestar o dinheiro. Nós estamos vendo aí, eu não conheço ninguém da Febraban, quer dizer, até conheço, mas ninguém da Febraban veio falar assim, olha, veja, nós temos aqui, nós vamos fazer desta forma, nós temos essas linhas de crédito que estão disponíveis, é só ir lá e fazer, porque é burocrático. Eu tenho um cliente que ele tem um rating alto, ele tem rating alto, ele realmente não precisa ele não pega dinheiro, ele não precisa pegar dinheiro. Agora ele gostaria de pegar, lógico, para manter a liquidez dele, lógico. Isso. Né? Manter a liquidez. Ele foi no banco e ele que tem o rating alto, ele não conseguiu, por causa da quantidade de burocracia para pegar o dinheiro. Ele desistiu e falou, não vai dar, né? Não vai dar. Melhor não ir, porque é muita coisa, é muito difícil. Olha, mas você tinha que ter a folha de pagamento aqui nos 3 meses anteriores, mas você mandou a sua agora. Sabe aquelas coisas que eu fui de banco e vou dizer uma coisa para vocês, são as justificativas que não justificam nada e que não ajudam em nada. Então, eu acho que está na hora de banco no Brasil também participar dessa história, né? Opa, está todo mundo com problema. Banco, a função do banco, o banco ele é dividido em banco dentro de qualquer instituição financeira de rede que a gente conhece, né? As empresas têm as agências e tudo mais, ele é dividido em 2 partes: o banco de negócio e o banco social, né? Os bancos no Brasil eles pagam INSS, eles recolhem INSS, eles pagam INSS também, eles pagam aposentadoria, enfim, tem uma parte que é a parte social que o banco tem que fazer. Mas eles ficam nessa parte. A parte de negócio do banco vai bem obrigado, ganhando muito dinheiro. Só que está na hora do banco também botar a mão e falar, espera aí, vamos aumentar o nosso risco aqui um pouquinho, porque neste momento está todo mundo precisando. Né? Neste momento está todo mundo precisando. E aí, sei lá, penhora uma máquina, coloca uma máquina no financiamento, coloca um veículo no financiamento mais rápido. Uma coisa mais rápida, com uma taxa de juros menor. Porque o banco, o BNDES, preciso esclarecer isso, o BNDES ele não impõe para os bancos qual é a garantia. Ele diz assim, usar as garantias que são do mercado, garantias normais de mercado. Né? E porque a análise desse dinheiro não é do BNDES, na verdade. A análise da ficha, do cadastro do cliente, é feito pela instituição bancária, que o cliente tem conta. Né? Então, isso daí vai para o BNDES, ele analisa, fecha, manda para o BNDES, e o BNDES, em 24, 48 horas, está com o dinheiro na conta do cliente. Depois libera para o banco e o banco coloca na conta do cliente. É rápido. Agora, o banco também tem que ajudar, né, gente? O banco tem que ajudar. Pô, a gente já conseguiu que o governo faça isso, né? Que já foi fantástico. Agora, o banco também tem que ajudar um pouco, né? Os bancos comerciais têm que ajudar um pouquinho também, né? Porque senão, como é que não vão fazer? E depois, da onde que eles vão ganhar o dinheiro que eles ganham nos cheques especiais que eles emprestam o dinheiro para o cheque especial a um valor imenso? Não vai ter gente para pagar isso daí também. Pires, eu gostaria de emendar a próxima pergunta, que eu acho que tem a ver, é um complemento dessa resposta, que é a do Marcelo Ferreira. Para você, Pires, é possível buscar recursos financeiros diretamente com o BNDES ou até no exterior? Ou seja, sem os bancos? É possível fazer evitar essa ponte? Evitar esse intermediário? Não, Marcelo. Infelizmente, não. Está respondendo a sua pergunta. Na verdade, o BNDES, ele obrigatoriamente ele tem que passar por uma instituição financeira que você tenha a conta aberta, tenha a sua conta corrente e tudo mais. Porque o banco comercial, o banco que a gente usa, que a gente tem talão de cheque, que tem o cartãozinho e tudo mais, é a porta de entrada para o mercado financeiro, para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Essa é a porta de entrada. A gente consegue pegar dinheiro no exterior? Hoje não, por causa da situação, mas existem operações
que você consegue buscar no exterior esse dinheiro, né? Mas você só consegue buscar esse dinheiro no exterior através de um banco. Você entra lá no Bradesco, você entra lá no Itaú, fala, olha, eu quero buscar aí 2 milhões de dólares via uma operação 2770, eles vão fazer toda a análise. Aí eu concordo que a análise seja muito mais criteriosa, porque eu estou pegando um dinheiro lá de fora, eu não posso deixar de pagar, vai vir com o banco aqui, o banco, de uma certa forma, ele avaliza a operação, mais ou menos, não é bem assim não, mas ele avaliza a operação porque ele está pegando dinheiro lá de fora, a uma taxa de juros imensamente menor. O problema é que vem em dólar, o dinheiro vai ser cobrado em dólar ou em euro, como se estivesse comprando uma máquina. Né? É possível? É, mas, de novo, através do sistema bancário brasileiro. Indo diretamente, você não consegue, não dá. Não tem. A não ser que você vá lá para os Estados Unidos, ganhe no cassino e remeta para cá. Não tem jeito. Perfeito. Mesmo assim, tem que mandar para o banco. Pessoal, a gente está finalizando aqui, eu acho que esse segundo bloco. Vamos dar uma pausa de 5 minutos. Agora chegaram bastante, nesse finalzinho aqui chegaram várias perguntas. Acho que a gente já pode voltar com mais algumas perguntas. Vai ter bastante assunto aí para o terceiro bloco. Perfeito, tá ótimo. Maravilha. Tá ok? Vamos tomar um café e voltamos. Vamos tomar um café então. Em 5 minutos voltamos. Maravilha.
sei que isso acontecia, mas você tem que controlar. Mais do que nunca hoje, pessoa física. Primeiro, separe o que é conta sua do que é conta da empresa. Primeira coisa que tem que fazer. Separa. Para você saber quanto que você gasta com você. Né? E aí, para você entender seu Prolabore. Fala, Du. Não, parou. A transmissão deu uma interrompida aqui. Ah, tá. Então, assim, quando você sabe quanto que você gasta com você e que não é da empresa, gente, separa isso. Separa. O que é seu, o que é da empresa é empresa, o que é seu, você paga com Prolabore. É isso. É isso que você vai fazer. Né? E encolha o seu Prolabore, porque você não vai conseguir tirar o dinheiro da empresa agora. Agora você não consegue. Essa crise é muito boa para que a gente consiga fazer um ajuste muito bom nas nossas contas, pessoa física e nas pessoas jurídicas também. Será que eu respondi? Acho que eu respondi, né? Eu acho que a gente ficou sem o som por algum tempo aqui. Deu algum problema na transmissão. O pessoal está reclamando que está sem som. Eu acho que, na verdade, na resposta inteira, viu, Paulo? Foi a resposta toda, viu? Desde a eu pergunta. repito, não tem problema. Tá? Pessoal, deixa eu só confirmar com eles que voltou. Tá. Tá voltando aí? Voltou. Voltou? Ah, tá. Voltou. Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, desculpe aí, parece que houve uma interrupção no som, na transmissão do som. Nós vamos repetir a pergunta e a resposta do Pires. Nós vamos retomar então a pergunta e a resposta do Pires. Tá? Pires, a pergunta agora da Cristina Simões, vamos repetir então, que nós ficamos sem áudio durante toda a resposta que você deu. A Cristina perguntou: Pires, é possível falar um pouco sobre a importância da disciplina financeira na crise, tendo em vista hábitos adquiridos na gestão? Quais os desafios nesse sentido? Oi. Para mim, está entrando a minha gravação. Está entrando? A minha gravação, o que eu falei. Está entrando agora? É a última parte, eu acho que entrou a última parte do que você falou, Pires. Tá ouvindo? Sim, eu tô ouvindo aqui. Tô ouvindo também pelo... O som parece... Eu tive aqui uma reclamação de que o meu som estava ficando baixinho, e depois parece que parou de vez. Quando eu falei, parece que... Quando eu retornei, voltou com pouco som, depois acabou de vez o som e agora voltou. Entrando em cima. Oi, desculpa. Tá sobreposto os sons? Está sobreposto o som. Pessoal, tá ouvindo bem? Eu não sei o que está havendo. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tá tendo algum retorno? Pronto. Agora para mim ficou bom. Ficou? Tá Ficou. ok. Então repete a resposta aí. Eu vou fazer novamente. Isso. Vou fazer novamente a pergunta. Pessoal, tá ouvindo bem agora? Vamos lá. A Cristina Simões pergunta: Pires, é possível falar um pouco sobre a importância da disciplina financeira na crise, tendo em vista hábitos adquiridos na gestão? Quais os desafios nesse sentido? Vamos lá. Vamos dividir isso assim. Disciplina financeira da empresa e na pessoa física, tanto dos empregados quanto do empregador, tanto do empresário. Vamos falar primeiro do empresário. Vamos separar o que é conta pessoa jurídica do que é conta pessoa física. É fundamental, não dá para misturar mais, né? Porque a sua conta pessoa física, ela tem que ser paga
pelo prolabore da empresa. Fundamental isso. O pagamento que você vai fazer é pelo prolabore da empresa. E o ideal é que você estipule o prolabore, até para fazer o custo da empresa, o RKW, o mapa de custo da empresa, para achar hora homem, hora máquina, a gente conta lá o prolabore do empregador, né, do empresário. Então, você deve controlar a sua conta, pessoa física, primeiro, porque ela tem que ser ajustada a um novo modelo, um novo negócio, a um novo momento da sua empresa. Ela vai ganhar menos. Então, você também vai ter que se ajustar a isso, né? Provavelmente você já está gastando menos. E o da empresa. A empresa, ela tem que rever os seus custos a todo momento, mas agora mais do que nunca. Os gastos que você tem que ser revisto. Olha lá exatamente isso. Será que você está pagando certo a sua conta de luz e conta de água? Eu estou falando isso porque eu já tive sustos com conta de luz, que a gente descobriu depois que tinha problemas de energia dentro da empresa. Então, assim, o que você tem lá? Água, luz, você está comprando da maneira correta? Você está comprando o necessário, mais do que o necessário? Como é que está isso? Reveja os seus custos, né? Sempre rever os seus custos. Porque custo é que nem unha. Eu falei isso uma vez para a Tânia deu risada, a Luz deu risada. Custo é que nem unha, é sempre. Né? Não tem jeito. Você tem que rever seus custos. E neste momento é fundamental que você reveja todos os seus custos. Talvez você corte alguma coisa hoje da sua despesa, na verdade, eu quero falar de despesa. Se você corta algum gasto, uma despesa, um gasto, que mas o cara vai reclamar, puta, mas lá na frente pode até ser que ele volte. Mas nesse momento, se for possível, corte essa despesa. Não gaste dinheiro agora. Evite de gastar dinheiro, porque está difícil para todo mundo. Né? Isso está complicado para todo mundo. Então, tem que ser severo. Agora você tem que ser severo no controle financeiro. É o termo importante disso. Tem que ser severo. Você tem que ter cuidados mesmo agora. Porque senão, tudo aquilo que você lutou para construir, você vai perder assim, do nada. Né? Como está acontecendo? Nada não, né? Não é um caos de uma pandemia. Mas você perde. Então, tenha força de vontade agora e olhe para o seu negócio e fala, não, agora eu vou ter que cortar. Nem que seja ter que cortar na carne, mas eu vou ter que cortar. As despesas são fundamentais. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. A gente vem cortando uma série de coisas. Né? Eu já tenho um plano que se daqui esticar um pouco mais, eu já tenho coisas que eu vou cortar lá na frente. Eu não tenho dúvida disso. Que eu vou falar, olha, isso aqui para mim é supérfluo agora, tchau, um abraço. Diminua aí uma quantidade X de recurso que eu não vou pagar, não vou desembolsar, porque eu não tenho por que desembolsar. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter claramente o que você gasta com você, pessoa física, com a sua empresa, com a sua família, pessoa física, é o prolabore que você vai tirar da empresa, é daí que você vai tirar o pagamento disso tudo. E, em outro momento, eu tenho uma empresa, as contas da empresa, pago pela empresa, e é isso que eu preciso resolver, e é aí que eu vou trabalhar para diminuir esse dinheiro que eu estou gastando. Tá? Perfeito. Próxima pergunta, na verdade, não foi exatamente uma pergunta, foi um comentário, mas eu acho que vale uma análise sua aí, Pires. A Silvia Ribeiro, ela fez um comentário aqui, analisar a margem de contribuição junto ao crédito também é extremamente importante. Sim. Porque se você, a gente está falando de margem de contribuição, para você, inclusive, atingir seu ponto de equilíbrio. Se você não consegue atingir margem de contribuição, se você não consegue, aliás, atingir ponto de equilíbrio, a sua margem de contribuição não está atendendo as suas... Na verdade, o seu custo não está atendendo as necessidades da sua empresa. Né? E aí, se você vai pegar dinheiro e não está atingindo o ponto de equilíbrio, já era. Né? Esse é um grande problema que a gente tem, na verdade. De novo, se você vender de qualquer forma, se você vender porque você precisa vender, é isso que vai acontecer. O pouco dinheiro que você tem, a pouca margem que você tem, você vai perder porque você vai ter que ir em banco buscar recurso. Não só agora. Agora não vai ter jeito, mas eu estou dizendo lá na frente. Lá na frente, quando retomar o mercado,
Se você continuar fazendo esse tipo de coisa, que você tem toda a razão de ter comentado isso, se você não olhar isto agora, a sua margem de contribuição, o seu ponto de equilíbrio, quando você buscar dinheiro no mercado, vai acontecer o quê? Você vai deixar o pouco do lucro que você tem, você vai jogar no mercado financeiro, ou seja, você vai perder, não vai conseguir atingir o seu ponto de equilíbrio. Boa parte das empresas no mercado antes da pandemia estavam sofrendo para atingir o ponto de equilíbrio. Imagine agora, né? Fazendo algumas análises aí, tinha muita empresa sofrendo para atingir o ponto de equilíbrio. Perfeito. Esse ponto de equilíbrio que a gente está falando aqui. Você pega o seu custo fixo total, mais o seu custo variável, ou seja, custo fixo, tudo que você gasta por mês, todo mês. Sabe aquela história que se eu não abrir a minha empresa, eu vou pagar a luz, água, o que está acontecendo hoje, né? Vamos falar daquilo que está acontecendo hoje. Se eu não abrir a minha empresa, eu vou pagar água, luz, telefone, internet, folha de pagamento, aluguel e tudo mais, né? Isso daí é todo mês, isso daí não tem jeito. E o custo variável é aquele custo que você vai acontecer a partir do momento que você faz a venda. Eu vou vender papel couché, 250 gramas. O cara pediu, eu vou utilizar isso daí. Então eu vou usar o custo variável, comprar papel, comprar chapa, tinta, a distribuição, eu vou mandar entregar, vou chamar um caminhão para entregar. Isso daí tudo é custo variável. A soma dessas duas situações aí de custo, que é custo variável mais o custo fixo, vai me dar o quanto que eu estou lá em cima no mês, né? Quanto que eu preciso para atingir ponto de equilíbrio. Quando eu pago essas contas, no mês aqui, eu paguei meu custo fixo, né? Eu já quitei praticamente o meu custo variável, o que sobra para cá é lucro. Né? É por isso da importância de eu saber o ponto de equilíbrio. Porque o que eu tenho que fazer? Se você pensar em 30 dias, se eu estiver atingindo o meu ponto de equilíbrio no 30º dia do mês, eu praticamente trabalhei e empatou. Duro é quando eu trabalho e o meu ponto de equilíbrio está no 35º dia do mês, ou seja, 35 dias depois. Eu estou trabalhando no prejuízo. É o que acontece com muita empresa. A ideia é trazer para mais perto do início do mês você pagar as suas contas. Né? Perfeito. Bom, nós estamos entrando aí na última meia hora da live, tá ok? Vamos direto. Já? Vamos direto, sem intervalo, tá ok? E Edu, quer falar alguma coisa? Quero sim, só para complementar o que o Pires falou e sendo bem nu e cru no comentário. Pessoal, todos nós começamos o mesmo prejuízo. Então, a gente tem que correr atrás. Né? Essa é a verdade. No final do mês a gente tem que pagar. Tem um custo fixo no mínimo para pagar. Então, o empresário sabe muito bem disso, né? A parte dos colaboradores que estão acompanhando a gente nessas lives agora está podendo ter contato com isso. Mas, resumindo, a gente começa devendo, entre aspas, o custo fixo, pelo menos. Perfeito. Edu, a próxima pergunta já é direto para você, uma pergunta de amigo, do Marcelo Ferreira. Tá? Ele está perguntando aqui, Edu, quais os produtos gráficos devem retomar primeiro a produção no pós-Covid? E quais os segmentos? Vamos lá. Essa foi de parceiro mesmo. Essa foi de parceiraço. Vocês combinaram, hein? Vocês combinaram essa. Foi. Essa foi boa, viu? Vamos lá. Olha, existem algumas tendências aí, né? A gente tem, primeiro, o Covid, né? A questão do Covid. Então, você tem uma movimentação no mercado de embalagens, né? Quando a gente fala de embalagem, ramo farmacêutico, então você vê empresas de médio para grande porte. O segmento alimentício tem tido uma movimentação.
grande, né? Grande para o período, né? Mas, o que é de primeira necessidade você não teve impacto, né? Muitas vezes você teve até um salto. Mas os que não são de primeira necessidade tiveram uma queda grande. Cosmético teve uma queda. O segmento de embalagem tende a ser o primeiro a ter um retorno aí, né? O segmento editorial tende a demorar um pouco mais, né, do que o segmento de embalagens. E, por último, promocional. Tá? Quando eu falo promocional, a gente pode entrar nesse segmento, impressão digital, projetos especiais, aí, né? Porque eles são muito ligados a serviço, né? São muito ligados a promoções, agências de marketing, e isso está muito parado hoje, né? Então nós tivemos aí a Páscoa que não teve movimentação praticamente, teve uma queda muito grande. A gente teve o Dia das Mães aí que vai chegar no domingo, muito ruim também, a perspectiva não é boa, né? Já era esperado. O Dia dos Namorados não deve ser bom também, então deve ser o último segmento a ter o retorno promocional, né? Então, o grande desafio nesse cenário é realmente você aproveitar e como muitas gráficas já têm feito, é se reinventar, né? Como a gente comentou no início, tem gráfica fazendo máscara, tem gráfica fazendo totem para álcool gel, né? Aqueles totens que você pisa teu pedal para você pegar o álcool gel sem apertar o recipiente, né? Até de uma forma mais higiênica. Tem muitas empresas apostando no comércio eletrônico, que é uma realidade, não é mais uma promessa, né? Tem muita empresa que já estava com isso consolidado, então até aquele segmento de papelaria, quem tem o e-commerce tem tido um resultado, né? Não parou, né? Teve uma queda, mas não parou. Então, na ordem, eu diria, resumidamente, embalagem, editorial e promocional. Essa seria a escala de retorno aí. Curto prazo, embalagem, né? Diria de até uns 2 meses. Editorial de uns 3 meses e um pouco acima o promocional. Eu colocaria, inclusive, flexografia, né? Parte de rótulos, etiquetas e saquinhos e tudo mais. E vai voltar, ela quase não parou, né? A empresa diminuiu bastante. Eu tenho aqui um pessoal do Flexo que está me ajudando hoje, que eu estou pesquisando com eles. Inclusive um pessoal do Equador, obrigado por responder as minhas perguntas aqui, da pesquisa que eu fiz hoje. E, assim, muita gente diminuindo 50%, 60%, mas todos eles continuaram a fazer alguma coisa, né? O Equador, essa empresa no Equador, caiu 60%. Está aqui ele, o Equador caiu 60%, essa empresa no Equador. E a gente sabe da Bolívia também que caiu, a gente sabe que no Paraguai também caiu. Quer dizer, aqui no Brasil. Eu estou falando disso só para colocar de novo para o empresário que ele não está sozinho, né? Isso não é uma coisa isolada. Ele não pode ficar isolado, inclusive. Ele tem que trabalhar com as pessoas. Ele tem coisas que ele pode fazer que independe de governo, que já está aí para fazer. Por exemplo, a 936, você pode fazer férias, dar férias, antecipa férias para o pessoal, você pode pagar lá para frente. Você pode fazer banco de hora ao contrário, você pode botar o cara descansando, depois consome essas horas lá no banco de horas. Enfim, a diminuição, a redução do salário. É melhor você ter uma redução de salário do que não ter salário, né? O seu funcionário. Isso daí independe de você ir no banco, é uma coisa que você tem que fazer. É você que vai ter que se mexer para isso, né? Pensa se você não tem uma estrutura organizacional para isso, a sua estrutura de operações da empresa não te dá segurança para fazer isso, consulte seu contador.
Fale com o sindicato de empresas, fale com a Andigraf, pergunta para o pessoal e vão te ajudar nesse ponto. Mas são atitudes que você pode fazer agora. Você não precisa deixar para amanhã. Dá férias para o pessoal, faz banco de horas, faz o contrato individual que você pode fazer, independe de sindicato. Você vai lá e fala com o seu cliente, fala com o seu funcionário. Aliás, converse com o seu funcionário. Porque ele tem essa mesma situação de preocupação que você tem, empresário, o seu funcionário tem também. E ele olha você, ele espelha você, porque você é o que está capitaneando a empresa. Conversa com o seu funcionário, diga para ele, meu amigo, é o seguinte, está difícil para todo mundo, eu estou tentando pagar as contas, eu estou tentando acertar. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que cortar o salário. Eu vou cortar 30%, 40%, 50%, sei lá, mas eu vou ter que cortar o seu salário, né? A gente vai tentar pegar esse dinheiro lá com o governo, vamos tentar com o governo, mas nem sempre dá. Não faz mal, mas você tem que chegar porque é melhor pingar do que faltar, né? Então, essa é um ditado popular que é verdade. Neste momento, vamos dividir o bolo também, né? Olha, não dá para pagar todo mundo. Vamos sentar aqui e conversa com o seu funcionário. É óbvio que ele não vai gostar. Você não está gostando de vender menos e ganhar menos? É óbvio que ele não vai gostar, mas não é questão de gostar, é uma questão de necessidade, de sobrevivência. De sobrevivência. Este ano nós vamos ter que nos preocupar em sobreviver. E nós temos que tomar atitudes que são duras, amargas. Cortar na nossa carne, cortar coisas que você está habituado a fazer e não vai poder fazer. Né? E o seu funcionário também. Converse com ele. Converse com o seu funcionário. Eu estou vendo, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje eu fiquei assim, falei, empresário gráfico, ele é um herói. Empresário no Brasil é herói. Mas o empresário gráfico, ele é herói. Ou ele é louco. Ou os dois. Eu conversando com os caras, pouquíssimos. E olha que eu falei com um monte de gente hoje. Para poder falar com vocês essa noite aqui. Eu conversei com um monte de gente. Tudo via WhatsApp, é verdade e tal, porque eu mandei uma pesquisa para o WhatsApp para saber como é que estava o grau de ocupação das empresas e o faturamento. E perguntava para eles, se vocês mandarem embora, não. Nós não mandamos embora. Nós não mandamos embora. É lógico, teve alguns que tinham mandaram mesmo. Mas outros não. Tem um empresário aqui que, porra, um cara fantástico, o Maurício é fantástico. Ele falou, Pires, não mandei ninguém embora, não consigo pegar dinheiro no banco, eu estou metendo o peito, estou segurando aqui estou matando no peito e segurando a bucha. Não mandei ninguém embora. Fala sério, cara. Fala sério. Empresário brasileiro é fantástico. E vou dizer mais, é por causa disso que eu garanto que nós vamos sair disso. Nós vamos sair da crise e vamos criar um mercado diferenciado. Nós vamos sair daqui com um mercado diferenciado, pode ter certeza. Porque não é fácil para ninguém, não tá fácil para ninguém, é verdade, mas o empresário, ele é criativo. Agora, não fique isolado. Converse com as pessoas. Tá bom. Dentro desse viés aí, para continuar, inclusive, sua resposta, e você continuar aí respondendo, para depois os comentários aí do Edu, mas o Vladimir, ele faz a pergunta, ou seja, uma das saídas para a crise é desenvolver operações de forma cooperativa, descartando processos ineficientes internos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A competição hoje tem que ser cooperativa. A competição que a gente chama de competição por rede, estratégia de rede. Mas a cooperação é cooperativo. Trabalhe com o cara do lado. Trabalhe com o cara do lado. Trabalhe com o cara do seu bairro. Sabe? Pegue o cara que faz acabamento do seu lado. Trabalhe com ele. Crie vínculos com esses caras. É a grande sacada. É a grande sacada. Porque você vai ficar de um tamanho que não vai dar para... Provavelmente todo mundo vai dar uma encolhida. As empresas de todos os portes vão dar uma encolhida. E essa encolhida vai ter que ser compensada de alguma forma. E trabalhando em rede, você compensa tudo isso. A competição em rede vai fazer com que você consiga competir com grandes empresas, que você entre em grandes players que você queira vender, é mais fácil e é mais simples. Nós estamos aqui
com o nosso projeto aqui, que começou... nós já somos amigos e trabalhamos juntos há muito tempo, é verdade disso. Marcelo, eu não vou falar que o Eduardo foi meu aluno. Mas, assim, nós 4 trabalhamos juntos, em rede, cada um tem uma empresa. E quando aparece algum segmento, alguma coisa que eu posso chamar o Eduardo, o Marcelo ou a Cris, eu chamo e vice-versa. A Cris me chama, o Marcelo me chama, o Eduardo me chama. Então, a gente trabalha em rede já. Nós já trabalhamos em rede. É por isso que o nome do nosso projeto, que é Consultores... Comitê de Consultores Associados. E Comitê de Consultores Associados é uma rede de empresas, é uma rede de 4 empresas. Agora 5 com a Publish e com o Papo Net, né? Na verdade é 6, porque a N Consult também está no meio da bagunça. O Hamilton também está lá, é o surfista prateado. Não, na verdade, assim, hoje, alguns anos atrás, com o aumento da acessibilidade em relação à tecnologia, muitas empresas de menor porte conseguiram ter acesso mais fácil a tecnologias que antes eram só das grandes empresas, né? E muitas gráficas pequenas, em alguns momentos, passaram a concorrer com as grandes, né? A gente está enxergando esse cenário de redução de empresas, de quadro, de estrutura, porque ele é inevitável mais, né? Não tem mais como você trabalhar com estruturas inchadas. Não existe mais como você ter sucesso dessa forma, né? E a gente precisa trabalhar em rede para ter aquela relação que é muito... Ainda não está na nossa cultura isso, que é aquela relação dos dois lados ganharem, né? Aquela relação da negociação ser boa para os dois lados, né? Isso vem da nossa cultura mesmo, né? Então nós precisamos mudar isso, porque se não mudar isso a gente vai ter seríssimos problemas. A gente vai continuar lutando com nós mesmos, porque o nosso maior problema é dentro, é a nossa cabeça, né? Então essa questão do cooperativismo, ela entra muito nesse sentido de um ajudar o outro e a gente oferecer a melhor solução para o cliente. O cliente também vai sair ganhando nisso tudo. Ele vai ter um melhor atendimento, um melhor produto, né? Diga, Pris, pode falar. É interessante que se você para, né, Edu? Todo mundo se conhece nesse mercado. Esse mercado é mercado de muro baixo, né? Todo mundo se conhece. Mas é engraçado como é difícil neste mercado de gráficas, não importa onde você está, em qualquer lugar, você conseguir trabalhar de maneira cooperada, né? De maneira cooperativa. Então, assim, é uma ideia, é uma maneira de pensar. E muita gente atribui isso ao fato de serem empresas familiares, empresas pequenas. Eu quero dar um exemplo aqui. Uma das coisas que eu estudei no centro de pesquisa da Unico foi o trabalhar em rede. Quem trabalha em rede são os produtores de vinho do Uruguai, né? O Uruguai produz vinho na beira do deserto, né? Do Atacama ali. E eles não conseguiam produzir porque as fazendas são pequenas, né? 100 mil metros quadrados, mais ou menos, é uma fazenda de vinho, é um vinhedo. O que acontece? Como é que eles conseguiram ganhar dinheiro? Eles trabalharam de maneira cooperativa, eles trabalharam em rede, eles competiram em rede. E o vinho chileno hoje, que é uma rede, né? Eles competem em rede, o vinho chileno chega no mundo inteiro. Pô, gente, tá difícil da gente entender? Não tá difícil. E não é nada complicado, cara. Não é nada complicado. Você conhece os seus vizinhos, você conhece o cara que está, a gráfica que está do lado. É assim, né? Grava a chapa para mim porque a minha máquina quebrou. Dá para você me ajudar? Você tem aí tinta preta, não sei o quê. Eu fazia isso na minha época de gráfica, né? O efeitográfico, quantas vezes me salvou a vida? A RWA, que era ali do lado. A gente corria para, me ajuda aí. E o pessoal se ajuda, né? Quantas vezes me ligaram, Pires, você tem uma chapa de 1/4 aí que eu pus, a minha acabou aqui.
Você vai, né, vai correndo para lá e para cá e tal. Mas você trabalhar junto, fazer essa cooperativa junto, de chegar e falar, meu, é o seguinte, eu estou fazendo um negócio aqui, o cara está pedindo para mim num prazo que eu não consigo. Você tem uma máquina maior, você faz para mim? Olha, vamos fazer assim, assado, cozido, frito, uma parte para mim, uma parte para você, tal, esse cara aqui é meu. Por que não? Por que não? É a maneira de nós sairmos dessa encrenca, gente. E é a maneira de nós melhorarmos o nosso mercado. Essa é a grande sacada para melhorar o mercado gráfico brasileiro. Principalmente nas pequenas e médias empresas. Trabalhar de maneira conjunta. Você pode ter uma área, já existe isso, né? Você tem lá um site, você cria um site, você tem, ou vai para dentro de um marketplace, ou vai para um site específico, ou cria um portal para você, existem como você fazer uma loja virtual, não importa. O que importa é vender. Vender aquilo que você sabe que você pode entregar para o seu cliente e ganhar dinheiro com isso. Se você tem que dividir um pouco desse dinheiro com o seu vizinho, bacana. Todo mundo ganha. É isso que a gente precisa entender. Pessoal, vamos encurtar as respostas, que nós estamos a menos de 12 minutos do final. Ainda tem 4 perguntas importantes, inclusive, aqui para serem passadas aí para vocês. A primeira, voltando um pouco à questão do sistema financeiro, acho que aí até uma resposta bem rápida. É mais um comentário para vocês criticarem aqui. O setor financeiro deve estar a serviço do setor produtivo e não o contrário. Acho que você passou em relance, quando você falou sobre a questão bancária, você chegou a falar alguma coisa disso. Pires. Você quer reforçar? Do banco, Quer reforçar o que você falou? Mas é isso mesmo. O sistema bancário, ele está ali ele é o meio campo de transações. E completando essa pergunta, vamos emendar outra, que eu acho que aí já dá para responder as duas em uma só. O Justinei Silveira, ele fala assim, será que a dificuldade do setor gráfico pegar crédito nas instituições não é porque a nossa indústria não é muito relevante, muito conceituada, ele usa o termo, no PIB do nosso país? Olha, vamos mudar o termo. Ela é relevante, mas ela não tem uma importância muito grande no PIB. Ela é 0,3 do PIB, mais ou menos. Eu vou dizer uma coisa, nós já éramos perdendo, nós já éramos 1,25%, quando eu lembro de estar acompanhando isso, quando a gente acompanhava isso na Bigraf, lá no DECOM, mas nós já íamos caindo. É verdade. Só que há algumas coisas absurdas. O que acontece é que não é só no setor gráfico que a gente tem problemas para buscar dinheiro. Não é só no setor. Eu atendo empresas que não são poucas, né? Mas eu atendo empresas que são de setores diferentes da área gráfica. E eles não estão conseguindo pegar dinheiro também. Okay? Eles não estão conseguindo. Isso é empresas até de médio porte. E eles não conseguem pegar dinheiro. Por que não conseguem? Porque é uma burocracia para não emprestar o dinheiro, na minha visão. É uma burocracia para não emprestar o dinheiro. Porque o banco tem a função de financiar as operações, financiar a produção, financiar o comércio. Essa é a grande sacada. Mas a verdade é assim, né? No Brasil, o maior tomador de recursos é o governo, e o governo paga, né? De um jeito ou de outro paga. Então, essa é a minha crítica. Mas é a minha opinião pessoal. Tá? Perfeito. Vamos lá. Algum comentário, Edu? Não, basicamente é isso mesmo, e até complementando até a questão, o comentário do Jefferson, né? Se o setor financeiro, se ele não estiver bem, ele impacta diretamente na produção, como muita empresa já percebeu, né? Já acompanha já percebe essas dificuldades, né? É uma dificuldade para adquirir uma matéria-prima, muda um planejamento de produção, etc. e tal. Então é importante a engrenagem estar rodando redondinha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. A gente precisa ter um sistema financeiro. Mas está mudando isso também, viu? Com a entrada das fintechs, dos bancos digitais, pode esperar que isso vai mudar. Porque, inclusive,
Hoje já existe, e é muito forte no Brasil e está crescendo, as cooperativas de crédito. Cooperativa de crédito libera dinheiro mais fácil que banco. E com valores menores, né? com taxas menores. É nóis. Próxima pergunta aqui é da Silvana Depolito, que é com relação à controladoria ligada ao financeiro, que tipo de análise é possível fazer para buscar uma melhor rentabilidade de um controle de custos da empresa? Edu, quer responder? Vamos lá. Então, para você buscar uma a principal análise que você faz na parte de controladoria, soltando mais um spoilerzinho, hein? É você extrair o custo fixo da empresa, né? E a margem de contribuição, né? Extraindo esses dois indicadores no primeiro momento, né? Você vai ter o ponto de equilíbrio, né? Conforme a gente já conversou aqui, né? E óbvio, a gente vai fazendo depois a gestão, né? A gestão de fluxo de caixa, né? Toda a parte de gestão financeira da empresa, né? Mas, resumidamente, os primeiros indicadores que você consegue estabelecer a partir do momento que tem que você implanta uma controladoria é estabelecer custo fixo, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. E orçamento. Orçamento. Orçamento empresarial, né? Exato. Planejamento orçamentário. Perfeito. Vamos para a próxima? Quer comentar alguma coisa, Pires? Ou vamos para a próxima? Não, é isso mesmo. A controladoria tem que ser feita dessa forma. Porque, assim, nós estamos falando de controladoria financeira e custos. Porque existe uma controladoria contábil. A controladoria contábil é diferente, ela vai pegando as bobagens que acontecem antes de ir para a contabilidade. E a controladoria financeira e de custos é exatamente isso que o Edu falou. Ok. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui. Aí que está. Essa é uma pergunta aqui do Ivan Fernandes Moreira. Deixa eu só confirmar, realmente foi o Ivan. Isso. Só falar uma coisa aqui. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos está assistindo a gente, gerente de produção. Legal. Então o Ivan está perguntando, se você vender de qualquer forma vai faltar dinheiro? Se você não vender também. E os clientes hoje estão pedindo descontos e prazos maiores, pois também estão sem dinheiro. O que fazer? Né? Só que assim, se você vender de qualquer jeito, você além de gastar dinheiro, você fez um custo desgraçado e não vai receber dinheiro para repor aquilo que você gastou, né? Esse é um grande problema, né? Concordo com você, que você tem que vender, mas você não pode vender de qualquer jeito. De qualquer jeito que eu estou dizendo, é assim, você vender a um preço que você não paga seus custos, que você não tem a menor rentabilidade. Porque é importante lembrar uma coisa, né? Quando a gente vende, tem um imposto que cai em cima disso. Então, além de todos os custos fixos, os custos variáveis que você agregou a esse serviço, você ainda tem um imposto, você tem ainda um custo financeiro, uma série de coisas que você está colocando. E se você vender errado isso, você está pagando para o seu cliente. Às vezes, você não está pegando dinheiro, você está pagando para o seu cliente. É isso que a gente coloca aqui. Edu, o que você acha? Exatamente. Se você vender de qualquer jeito, entre aspas, você vai pagar mais do que você não vender, né? Não vender, basicamente, você vai ficar com o teu custo fixo, né? Quando a gente fala muito de estratégia comercial, né, um assunto que a gente vai abordar bastante aí na próxima semana, a gente trata muito de como vender e adequar a estrutura ao mercado que está enquadrado. E perspectivas, né? Porque, por exemplo, não adianta a gente tentar hoje vender formulário de nota fiscal, né? Porque hoje o mercado disso é muito pequeno no Brasil, né? Para não dizer inexistente. Então a gente tem que avaliar muito bem o cenário e avaliar muito bem as possibilidades. Então,
todo o mercado, toda vez que a gente for fazer uma análise, e isso vai passar por uma qualificação muito grande da equipe, né? Vai consistir em a gente abrir essas oportunidades, né? E essas oportunidades não são você vender a todo custo, é realmente você vender e aproveitar no momento certo as ocasiões corretas e os segmentos corretos de acordo com a tua estrutura. Isso a gente vai falar bastante aí na próxima semana. Perfeito, perfeito, Edu. Deixa eu te fazer a próxima pergunta, já fica aí que a próxima pergunta é para você. Acho que você, e também o Pires pode falar sobre isso. Mas o Ivan Fernandes Moreira está perguntando aqui qual a melhor plataforma para e-commerce. E-commerce. Já falamos alguma coisa sobre isso hoje. É aquela que te vende pra caramba. Exato, é aquela que te vende. Não tem jeito. Assim, Ivan, para... Quanto mais colaborativa ela for, melhor, né? Foi citada aqui a plataforma da Andigraph aqui hoje, né? Foi citada a plataforma da Andigraph. Isso, além da Andigraph, que tem tido uma eficácia muito grande, o pessoal tem utilizado muito o Print One, que tem uma grande virtude aí de integração, né, com softwares de gestão, né, com os ERPs. O Isidora também, né? Os dois maiores, eu acho que são mais fortes. Nós vamos ter no Papo Net dois bate-papos, um com Isidora e um com o Print One. E fiquem ligados aí no Papo Net que vem coisas boas aí com esses dois entrevistados aí nos próximos dias. Bacana. Não é muito segredo, né, Edu? É você fazer um KNAB, que é um programa de integração, de interligação entre um sistema e outro, né? Não tem. Esses são os principais, né? Assim, mas você tem algumas alternativas. Se você quiser ir para uma alternativa mais genérica, tem gente que usa o Magento, sim, Vtex, né? Assim, mas assim, depende muito da tua finalidade, né? Esses 4 que eu citei, eles têm tido mais saída. Mais específico para a área gráfica, o Print One e o Isidora mesmo. Isidora, os dois. Exatamente. Perfeito. Respondida a pergunta. Então vamos para a última pergunta agora. Vamos para a última pergunta aqui. Já estamos na última, já estamos encerrando o nosso prazo. E Cristina Simões está perguntando aqui, Edu e Pires, quais as principais lições que a Covid-19 deixa para as gráficas para que possam se manter fortes ao longo da retomada e principalmente no enfrentamento das novas crises? Olha, cada vez mais mostra que a gente precisa ter gestão na empresa. A gente precisa ter controles na empresa. A gente precisa, porque sempre teve aquela história. Eu lembro que eu começava as aulas de administração financeira e matemática financeira assim, uma gráfica, e aí a gente dava um exercício de uma compra de máquina, compra de equipamento e tal. Gráfica sempre comprou equipamento porque achou que isso era o maior investimento que ela podia fazer. E era, nessa época, lá nos anos 2000, lá em 1996, 98, era isso mesmo, a gente queria comprar máquina. Precisava, na verdade. 2000 a gente comprou um monte de máquina. Hoje a gente vê que o que está acontecendo é que nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa gestão. Nós precisamos transformar isto em empresas que são muito mais profissionalizadas. Não importa o tamanho, pelo contrário. A gente tem que ter empresas mais profissionalizadas. E o Covid-19, ele está mostrando isso cada vez mais. Olha, de onde nós estamos falando? Eu estou falando do escritório da minha casa, o Edu do escritório da casa dele, o Paulo também. Nós estamos tendo uma reunião aqui com um monte de gente que talvez fosse lá no Senai, que fosse na Bigraf, que fosse na BTG. Nós estamos aqui nos reunindo. Isso é uma integração que a gente está fazendo via uma internet, via um computador, uma coisa simples. Isso daí isso tudo já mudou. Isso daí é assim mesmo agora. Mudou tudo.
E nós precisamos entender que essa mudança exige profissionalismo e exige também que a gente tenha controles mais sérios dentro das nossas empresas, né? E que a gente invista em gestão. O investimento eu não estou falando de gestão financeira só. Gestão financeira, é claro, óbvio, mas é na gestão da empresa como um todo, nos recursos humanos da empresa, na produção da empresa, na melhoria de controle de estoques da empresa, que sempre foi um grande problema. Sempre foi problema o controle de estoque da empresa. Isso que eu estou falando, essa gestão integrada, integrar essas informações, pegar essas informações, pegar números fundamentais, porque a gente não consegue tomar decisão se você não tem números para tomar decisão, né? Você não consegue medir. Se você não consegue tomar decisão, o negócio você não consegue medir. Isso é inviável, né? Exatamente. E além dessa questão da gestão, um ponto fundamental aí que todo mundo na quarentena e muita gente, alguns estados começando até um lockdown aí, é a questão justamente da plataforma colaborativa, né? Todo mundo se ajudar, né? A gente não vive sozinho, a gente não está isolado, a gente tem que trabalhar junto. É uma das fazer uma gestão melhor, controlar os seus custos, controlar a sua empresa e, em parceria com outros, fazer negócios. Isso que é o mais importante de tudo, né? É isso aí, gente. Acabou? Ainda não. Acho que estamos finalizando aqui, mas de qualquer forma, as perguntas terminaram.